versículo 11. Ouvi. Todos acharam? Olha o que diz a palavra de Deus. Quem não achou, quem não tem a Bíblia, ou você chegue a quem tem do seu lado, ou olha aqui na tela, nós temos também o versículo para você. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Assim, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, advêm de um só. E por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Vamos ler essa última parte de novo? Jesus não se envergonha de chamá-los irmão. Diga aí para o seu irmão que está do seu lado: Jesus não tem vergonha de você. Aleluia. Aleluia. Curve a sua cabeça, irmão. Querido Deus, Tu és, Senhor, Deus magnífico e santo. E nós, Senhor, tão limitados, Pai. Mas, Senhor, nesta dependência nós queremos nos agarrar a Ti. Nesta dependência, Senhor, queremos mais, Senhor. Oh Deus, e sabemos que sozinhos nós não vamos conseguir. Mas, Senhor, queremos estar contigo. Queremos estar com a força do Espírito Santo que foi nos dada, foi como um presente. Oh Deus, venhamos recebê-las em nossa vida, para que possamos permanecer até o final. E queremos dizer hoje aqui, Pai, neste dia, neste minuto, nesta hora, que um dia estaremos contigo, Pai, porque nós vamos perseverar, nós vamos, Senhor, estar firmes até o final, e um dia estaremos contigo para todos sempre. Amém. Podemos assentar, irmãos. Aleluia. O que santifica e o que é santificado provém de um só. Aleluia. Jesus, ele não tem vergonha de chamá-lo de irmão. Sabe por que Jesus é seu irmão? A palavra diz que Deus é o nosso Pai. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele é filho de Deus e ele foi enviado. E por causa do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos então filhos de Deus, irmãos de Jesus. Amém? Você é irmão de Jesus. Então eu quero falar um pouco nesta noite, quem são os irmãos de Cristo e filhos de Deus? A palavra fala sobre algo que tem que ser encontrado em nós, algo ao qual Deus, ele lá do alto céus, ele vem a nos notar uma diferença. E a palavra fala sobre a separação. A separação do mal, ela é fundamental para o relacionamento entre Deus e o seu povo. Nós vivemos num mundo moderno, irmãos, e eu não sei o que é pior. Toda essa liberdade que você tem, junto com a falta de conhecimento da palavra, gera uma destruição muito grande na vida das pessoas. Porque você pode buscar a Deus se você quiser. Até para ir ao céu, você vai se você quer. Deus não te obriga. Olha o que o versículo de João 3,16 diz: a todos aqueles que nele crê. Somente os que creem, somente os que querem. Se você quer, o sangue de Jesus é por você. Estão entendendo, irmãos? Quantos querem o sangue na vida? Todos querem. Mas eu digo para você nesta noite, que apenas dizer que quer não é suficiente. Nós temos que agora dar um passo a mais. Você está disposto a dar um passo a mais? Porque se você não der esse passo a mais, Deus então não vai conseguir reconhecer que você realmente está querendo chegar perto dele. Quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, fala sobre a separação moral, a separação espiritual do pecado e de tudo quanto
é contrário a Deus, a Jesus, a sua palavra e a sua justiça. Às vezes nem tudo o que é pecado afasta de Deus. Nós sabemos que o pecado, ele nos faz ficar distantes. O salário do pecado é a morte, mas a palavra diz o quê? O dom gratuito de Deus nos dá a vida eterna. Então, irmãos, a palavra fala que o pecado ele nos faz perecer, mas tem coisas que não são pecado, mas também te distancia de Deus. Aquilo que troca o lugar de Deus na sua vida, que aparentemente é inofensivo, aparentemente você olha e diz: eu não estou errando, mas aquilo está ocupando o lugar de Deus, que tem que estar acima de todas as coisas. Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu irmão como a ti mesmo. Esse é o resumo dos mandamentos do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que estar perto de Deus, através da porta estreita e da íntima comunhão, vai fazer com que você a cada dia vença o mal, e a cada dia você esteja rumando para a nova cidade. Meus irmãos, eu sei que os irmãos conhecem muito a história de Moisés e do povo lá que saiu do Egito. Se nós fôssemos olhar um pouco para o que aconteceu, nós vemos que tem muito daquela história nas nossas vidas, porque nós somos peregrinos nesta terra. Esse mundo que nós conhecemos, ele vai ser totalmente destruído. A ciência nos fala que, do jeito que o mundo está, até 2050, ele não vai conseguir aguentar. Não tem comida para todos, não tem água para todos. Nós vemos aí que qualquer crise, o emprego também não é suficiente. E a cada dia a sociedade ou o mundo ele cresce mais. O homem não tem a solução desse problema. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que Deus está acima de todas as coisas. Nós vemos aqui que nós precisamos estar perto de Deus, porque do contrário, este mundo não nos garante. Quando nós olhamos para Moisés, nós vemos que o povo ele saiu do Egito rumo à sua cidade. Nós também estamos rumando para a nossa cidade, que é a Nova Jerusalém. Eu te pergunto, quantos anos você tem de vida? Quanto tempo você pode garantir que você vai estar vivo aqui nesta terra? Alguém pode te garantir isso? Você pode garantir: eu vou estar aqui. Mas mesmo que você possa garantir, irmão, eu quero que você reflita em algo. Você sabia que a sua alma é eterna? Quem sabia? Faz assim. Agora, aqueles que não sabiam, você vai ficar sabendo hoje. A sua alma, ela é eterna. Olhe para o seu irmão e diga isso para ele: irmão, a sua alma é eterna. E o que significa a alma ser eterna? Significa que esse corpo, olha aqui, faz assim, coloca a mão bem em frente dos seus olhos. Esse corpo, está vendo esse corpo? Esse corpo, ele perece, mas o que está dentro dele vai durar para sempre. Aí vem uma indagação, irmãos. Vai durar para sempre. Mas você pode se garantir lá no céu? Será que você tem certeza que você está rumando para esta cidade? Porque como o povo lá em Moisés saíram do Egito, nós também estamos no deserto. No deserto nós vemos sinais. No deserto estamos vendo maravilhas, porque Deus tem te abençoado. Amém? Se eu perguntar aqui se alguém tem um testemunho, muitos vão levantar a mão. Muitos têm algo para contar o que Deus fez, mesmo que foi há um tempo atrás, mas Deus fez. Eu quero que você se lembre disso, porque no momento da dificuldade, você tem que se lembrar: um dia
Deus fez por mim. E para que você se lembre disso, porque no momento que você precisar, você vai se lembrar e saber que o mesmo Deus que fez, a palavra diz que é o mesmo Deus que faz e o mesmo Deus que continuará fazendo. Porque, irmãos, a nossa fé ela vai ser provada. Nós estamos nos preparando a cada dia. É por isso que a palavra fala que nós não podemos permanecer como crianças. A criança ela não tem o entendimento. A criança ela o que? Ela precisa crescer. Independente do crescimento da criança, que você não pode detê-lo, acontece naturalmente, o nosso crescimento depende da nossa vontade. Por isso que Deus diz que nós necessitamos crescer no entendimento, crescer na graça. Porque a sua fé, a sua vida, em um determinado momento vai ser provada. É por isso que a palavra fala que nós temos que estar alicerçados na rocha. Amém, irmãos? O que é um alicerce na rocha? É aquela construção que não vai se abalar. É uma construção que não tem material ruim. Porque a palavra fala que Cristo é o nosso material, o bom fundamento. Em algum momento da sua vida você vai ser testado. E será que você está preparado, irmãos? Será que realmente você está preparado? Ou se de repente começar a doer o seu dedão ou o dedinho do pé, você vai pensar em largar a Deus. Ou você vai achar que Deus tem a obrigação de te dar tudo o que você quer, e no momento em que faltar alguma coisa, você diz, eu não vou mais à igreja. Porque, irmãos, nós temos um adversário, e a palavra diz que ele é astuto. Ele sabe exatamente o que te fere, ele sabe exatamente o que te perturba, o que te tira do sério, o que te faz ficar para baixo. E todo dia ele vai tentar. No momento em que você vence uma luta, e ele vê que não mais pode te perturbar com aquilo, ele passa para outro. É por isso que a palavra fala o quê? Enquanto nós estivermos nesta terra, nós vamos sempre lutar, irmãos. Por isso que precisamos ter força. A fé vem pelo quê? Quem pode? Pelo ouvir da palavra de Deus. Se você não ouve a palavra, o que acontece com a sua fé? Ela vai morrendo. E quantos estão deixando de ouvir a palavra? A palavra é o alimento, é o pão. O Espírito Santo é a água. Você passa sem líquido e sem o sólido? Não tem como, irmãos. Pode aguentar por um tempo? Pode. O pouco tempo, de repente na semana você não tem como ouvir novamente a palavra, mas novamente, no final de semana você precisa ouvir. Porque quanto mais distante de Deus, fora da comunhão dos irmãos, mais fraco você fica. E aí qualquer coisa que vem na sua mente, você acredita, porque Satanás ele lança um dardo inflamável. No tempo antigo, as guerras eram vencidas da seguinte maneira: eles lançavam flechas flamejantes nos telhados que eram de palha, e aquilo começava a pegar fogo, e as pessoas saíam apavoradas, então o exército vinha e matavam todos eles. Satanás usa essa artimanha. Quando a Bíblia fala dardos inflamados do inimigo, está se referindo onde é o telhado do seu corpo. É aonde? A mente. Satanás coloca primeiro algo aqui. Em segundo lugar, você também não pode confiar no seu coração, porque em Provérbios fala que ele é enganoso. Então você vai confiar em quem? Na voz que vem de dentro. Mas, irmãos, para ouvir a voz que vem de dentro, você precisa estar perto de Deus. É por isso que a palavra nos fala que Ele nos orienta. Quantos estão sem orientação? Quantos estão sem saber o que fazer? Quantos estão perdidos? Mas Deus quer mudar essa situação hoje. Deus quer mudar essa situação para que você possa viver as coisas boas lá do céu. Nós estamos falando aqui sobre ser filho de Deus, irmão de Cristo. Vimos aqui que nós precisamos nos separar do mal, separar do pecado, separar das coisas que nos afastam do Senhor. Mas, irmãos, eu quero te mostrar algo. Em 2 Coríntios 6,16,
A palavra de Deus fala o seguinte: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Quando você pensa num templo de Deus, você consegue imaginar algum ídolo ali dentro? Tem um consenso? Há alguma coisa que nós poderíamos dizer, puxa, até que é aceitável, não há aceitação? Por que a palavra está dizendo isso? Depois que Jesus ele morreu por nós, antes existia um templo, agora quem é o templo, irmão? Depois de Jesus, quem é o templo? Você. Então nós vemos aqui que você é o templo, amém? Você é o templo, por causa de Jesus nós somos agora templo. Em Apocalipse 1, versículo 6, diz que Deus nos fez sacerdote, reis e sacerdotes, porque todo templo tem que ter um sacerdote. Não existe templo sem sacerdote. Se você for rodar o mundo, todo templo tem um sacerdote. Se você então é templo e morada agora de Deus, quem é o sacerdote desse templo, irmãos? Quem é? Não, o sacerdote. Por exemplo, você é o templo, quem é o sacerdote? É você. Vamos parar para entender. Se eu sou o templo, quem é o sacerdote? Eu sou o sacerdote. Eu tenho que cuidar do templo. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu tenho que cuidar de tudo. A palavra diz que no templo não poderia faltar azeite. No meu templo não pode faltar o Espírito Santo. No templo não poderia faltar o pão da propiciação. No meu templo não pode faltar a palavra viva na minha vida. Estão entendendo? Nós vemos que aparentemente você tem uma liberdade, mas eu quero dizer que essa liberdade te dá uma responsabilidade ainda maior do que tinha antes. Porque antes existia um sacerdote que fazia as coisas por você. Existia o sacerdote que no dia da expiação, ele levava o holocausto, o sangue ali era derramado e os pecados eram purificados. Mas você agora, como sacerdote, o que você tem feito do seu tempo? O que você tem feito da sua vida? Será que você está sendo um bom sacerdote? Será que você está cuidando realmente do templo e morada do Espírito Santo, do local de adoração? No templo não pode faltar adoração. Você tem louvado? Você tem glorificado? Não estou dizendo aqui, irmãos, aqui é fácil, aqui dentro é fácil. Você tem sempre alguém te ajudando. Quando nós estamos juntos é mais fácil. Irmãos, o difícil é quando você está sozinho. O difícil é quando você tem que tomar a decisão, eu vou por Deus ou não. Quando você tem que decidir algo, aí é difícil, porque você é sacerdote do seu tempo. Está entendendo por que você tem liberdade agora, irmãos? Porque a responsabilidade é do sacerdote, a responsabilidade é sua. Jesus é o sumo sacerdote, aquele que está lá no céu, olhando por nós e nos ajudando. Ele se preocupou tanto com nós, que deixou o Espírito Santo, que agora está aqui, que é o seu ajudador. Mas, irmãos, não se engane, porque o seu trabalho é árduo. Lá em 1 Coríntios 10, 31, abra a sua Bíblia, eu quero ler algo com os irmãos. 1 Coríntios 10, versículo 31. Tem versões que está assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Essa versão aqui é bem interessante, diz assim: assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Hoje é muito comum as pessoas sempre comentar, falar mal da igreja. Só que é engraçado, você está falando mal de você mesmo. Você está denegrindo algo que você faz parte.
Eu tento entender isso. Eu tento entender isso, mas não vou conseguir entender. Porque nós vemos algo aqui interessante. Se você come, bebe, aqui o sentido da palavra é isso mesmo, não comer e beber. Não seja para escandalizar. O modo de você se portar, o modo de você agir, não seja para fazer com que Deus venha se envergonhar. Porque a palavra diz o que nós lemos agora, que Jesus não se envergonha de chamarmos de irmãos. Agora, quantos têm se envergonhado de Jesus? Quantos têm falado assim, eu não vou servir a Deus porque eu tenho vergonha dos meus amigos? O que eles vão falar? Irmão, não olhe para estas coisas. O que vale a sua vida? Quanto vale a sua vida? Será que você poderia calcular? Acho que nós não íamos conseguir chegar num valor. Quanto vale a sua vida? Se alguém te desse a maior riqueza deste mundo para que você morresse agora, você aceitaria? Aceitaria? Eu acho que não. Adianta a riqueza se você morre? Adianta? Não. Só que no mundo espiritual nós estamos vendendo a nossa vida, sem saber, ou por ignorância, ou por desleixo. Porque, irmão, se há uma eternidade para se viver, e somente com Cristo, agora eu pergunto, o que adianta você abraçar este mundo e perecer, sendo que Deus, Ele tem muito mais para te dar? Você está vendendo a sua vida, a sua alma por muito pouco. Estão entendendo, irmãos? Você está entregando a sua vida por muito pouco. Nós não podemos negociar a nossa vida, mas muitos estão negociando. Porque se você não se separar do mundo, você vai perecer neste mundo. Aí, irmãos, depois não tem mais jeito. Você só tem uma oportunidade, é agora. Porque a palavra fala que nós precisamos perseverar na salvação. O que é perseverar? É lutar, fazer de tudo. Fazer de tudo. Se aqui, ou no lugar do mundo, do Brasil, fosse garantido um lugar para você morar, o melhor lugar da face da terra, você não precisaria ter custo nenhum, pagar nada. Basta apenas ir até lá, ou permanecer para poder ir até lá. Você iria? Com certeza você iria. A palavra diz que Deus não nos cobra nada, mas você precisa permanecer. Permanecer firme e forte, firme e forte. Se você pudesse escrever lá em algum lugar na sua casa, escreva assim: permanecer firme e forte, para um dia estar com o Senhor Jesus. A palavra fala em perseverar na salvação, perseverar na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé é a certeza das coisas que não existem. Irmão, se você não tiver fé, nesse mundo que nós vivemos, você não vai conseguir prevalecer. E essas coisas é você que tem que decidir. Quantos têm contato com a palavra? Muitos. Muitos têm contato com a palavra. Quantos permaneceram? Aí é outra coisa. Estão entendendo, irmãos? Permanecer é o X da questão. Permanecer na santidade, viver para Deus. Muitos dizem: eu não vou perder tempo com essas coisas de igreja. Irmãos, não, esse tempo que você aparentemente pensa que está perdendo, você está investindo, porque um dia você vai colher vida eterna. Não se engane, tudo que o homem colher, plantar, um dia ele vai colher. Isso é um princípio de Deus. Quem planta na igreja, um dia vai colher salvação. Mas muitos não estão plantando e querem colher. Tem como colher, irmão, sem plantar? Não dá. Não tem como.
Se nós morássemos numa fazenda, não adianta você querer algo, você tem que ir lá na terra e pôr a semente. Assim também você tem que pegar a palavra e colocar aqui no seu coração, para que ela venha germinar. E não importa a tempestade, não importa o vento, você não vai se desviar das palavras do Senhor. Mas você tem que permanecer forte, irmãos. Você tem que permanecer forte. Você precisa convencer o mundo, aqueles que não conhecem a Deus, das bênçãos do Evangelho. Muitos só têm mostrado as coisas ruins, mas eu quero, irmãos, que você entenda que a igreja, ela é um grande hospital. Nós estamos aqui sendo tratados, estão entendendo? A palavra de Deus diz que não há um santo sequer na face da terra. Mas qual é a diferença? Que Deus olha lá dos céus e diz: esse é o meu filho, é aquele que está lutando, é aquele que luta para ser o que Deus quer que ele seja, é aquele que luta para agradar a Deus. O mundo diz que todos são filhos de Deus, mas a Bíblia diz que aqueles que andam com Cristo são os filhos de Deus. Andar com Cristo é uma diferença muito grande. Mas a boa notícia para você nesta noite é que as portas estão abertas. Se você quiser hoje, você encontra Deus. Se você quiser mudar de vida hoje, Deus começa a trabalhar na sua vida. Vai ser fácil? Eu digo para você, irmão, que não é fácil. Não é fácil, porque existe um inimigo maior que Satanás. Sabe qual é o inimigo maior que Satanás? Chama-se a minha carne. Ela é mais poderosa que Satanás. Porque Satanás, ele pode ir até certo ponto. A palavra diz o quê? Resistir ao diabo e ele... Mas a sua carne está com você todos os dias, te dizendo sempre para fazer algo que desagrada a Deus. Deus então quer olhar e encontrar essa luta constante, porque no momento que você baixar a guarda, a carne vem e te derruba. Por isso que a palavra diz: vigie, porque aquele que pensa estar de pé pode cair a qualquer momento. Então não pense, irmãos, que você está forte. Haja como se você estivesse fraco. Esteja vigiando constantemente, porque no momento que você achar que você pode tudo, no momento que você achar que você está bem com Deus, no momento que você achar que está tudo em ordem, é o momento em que a guarda é aberta e o sentinela deixa de vigiar. Aí Satanás vem e rouba, porque ele está na espreita. Mas quando nós nos separamos de Deus, olha o que acontece. Quando nós separamos do mundo, olha o que acontece. O próprio Deus nos recompensará. Aleluia. O próprio Deus nos recompensará, nos cercando com a sua proteção, com a sua bênção e com o seu cuidado paternal. A palavra diz que Deus, ele é o nosso Pai. E a palavra nos fala que se o pai do mundo, que é falho, sempre quer dar o melhor para o seu filho, quanto mais o Pai Celestial. Estão entendendo, irmãos? Você quer ser filho de Deus? Você quer ser filho de Deus? Quer ser cuidado como um filho? Você precisa andar com Jesus. Você precisa andar com Jesus. Irmãos, Deus, ele tem mostrado sempre nos cultos. Às vezes eu até fico pedindo, vamos para Deus, vamos falar de uma outra coisa. Às vezes eu fico pensando, será que eu não estou sendo repetitivo? Fica falando a mesma coisa. De repente eu até falei para Deus, será que a igreja não vai se cansar e achar que eu estou repetindo, falando sempre a mesma coisa? Mas Deus me falou que o tempo está curto e nós precisamos ser repetitivos, até você entender, porque naquele grande dia você não vai poder dizer, eu não sabia, porque foi falado exaustivamente.
Se você não entendeu a semana passada, você pode entender hoje. Se você não entendeu o ano passado, você pode entender ainda. Porque o Espírito Santo ainda está agindo. Amém? O Espírito Santo ainda está agindo. E nós temos que dar liberdade para Ele agir. Nós temos que dar liberdade para que quando Ele fale, nós venhamos ouvir. E eu quero dizer para você, irmão, que o Espírito Santo tem falado. Porque a palavra nos garante que Ele é o que convence o homem. É Ele que te importuna. É Ele que naquele momento de decidir, Ele sempre te lembra para não fazer, para ir para o outro lado. Mas nós vemos qual que é a triste realidade, que a decisão, ela é sempre sua. Você não vai poder dizer, Senhor, foi o diabo que me fez fazer. Porque Deus vai dizer para você, mas a minha palavra diz, se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Então o que aconteceu? Estão entendendo, irmãos? Naquele dia você não vai poder dizer, porque o Espírito Santo, ele trabalha em nós. Ele te importuna. Muitas vezes ele até te constrange. E o que você faz? Às vezes o Espírito Santo nos constrange tanto, que é como se a gente estivesse conversando com uma pessoa e falando assim, vamos mudar de assunto. Você começa a pensar em outra coisa. Não, isso aqui está me incomodando demais. Mas o que te incomoda demais, irmãos, é o que vai fazer a diferença na sua vida. Agradeça a Deus. Sabe, se você puder fazer algo, dobre o seu joelho e agradeça a Deus pelo Espírito Santo ainda estar falando com você. Agradeça a Deus, porque em algumas noites você tem perdido o seu sono, e Deus tem falado com você, porque é sinal que ainda tem solução, ainda dá tempo, porque a palavra fala que aquele que não ouvir mais a voz do Espírito, esse já está quase perdido. Porque, irmãos, eu não vou conseguir convencer ninguém. Você pode ficar debatendo a Bíblia uma semana inteira, não vai adiantar nada. Porque quando a pessoa chega numa conclusão, e eu sempre digo que a verdade que importa é a da Bíblia, não a sua. Porque a verdade da Bíblia é que te faz salvo e te leva à vida eterna. A sua verdade não te leva a lugar nenhum. Você pensa estar com a razão, mas no fim, que Deus tenha misericórdia de você. A verdade que importa é a Bíblia. E muitos estão debatendo, porque eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é dessa forma, não é bem assim. Irmãos, quando você estiver sozinho com Deus, diga, Senhor, é isso aqui é o que vale. Pode ser que eu não concorde. Se você não concorda, pede misericórdia para o Senhor Jesus, pede para Ele te ajudar. Porque é essa verdade que faz a diferença, e essa verdade que vai fazer com que você passe a eternidade com Cristo. Se você não aceita essa verdade, o outro lado está à sua disposição. Essa é a realidade, irmãos. Eu vou pregar o quê? Eu vou esconder de você algo tão precioso? O que adianta eu esconder de você? Aí você vai sair por essas portas mais confortável, mas que isso vai ajudar na sua vida, irmãos? Pergunta, quando alguém fala só coisas agradáveis, o que isso ajuda na sua vida? Já parou para pensar um pouco nisso? Se alguém bate nas suas costas, se alguém te elogia, não serve para nada isso, irmãos. Mas quando alguém te critica, quando alguém fala alguma coisa, faz você refletir quem realmente você é. E muitas vezes nós temos que nos deparar com quem realmente nós somos. E o Espírito Santo, ele nos confronta muitas vezes, para mostrar quem realmente nós somos. E por que ele faz isso? Não é para te magoar, nem te entristecer, mas é porque ainda dá tempo, irmãos. Estão entendendo isso? Quando você for dormir hoje, pensa, ainda dá tempo. Dá tempo de eu mudar a minha vida. Dá tempo de eu fazer de novo. Aí você pensa, mas
Eu não consegui até hoje, eu vou conseguir agora, porque até hoje você andou com a sua mão, mas se agora você deixar a mão de Deus vir na sua vida, você pode mudar, porque Ele é um Deus que transforma. A Bíblia diz que Ele é o quê? É o Deus do impossível. O que é o impossível? Podemos descrever o impossível? Não. Ele é o Deus do impossível. Se é o Deus do impossível, tudo, irmãos, tudo. Eu quero que você pense em algo na sua vida. Agora, pense em algo na sua casa, na sua vida. Pense. Puxou na memória? A Bíblia diz que Ele é o Deus do impossível. Aleluia. É o Deus do impossível. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A única pergunta que você tem que fazer: o que eu preciso fazer, Senhor? Só isso. Qual é a minha parte nisso? Qual é a minha parte nisso? Porque para cada um, Deus vai pedir algo. Cada um tem que pagar um preço. Porque Jesus pagou o preço, só que o dele foi maior. Mas o que Jesus disse? Quer me servir? Então toma a tua cruz e me segue. O que significa isso, tomar a tua cruz? É que eu quero dizer que para que você agrade a Deus, muitas vezes você vai ter que desagradar alguém. Muitas vezes você vai ter que deixar algumas coisas. Muitas vezes você vai até ter que tomar um prejuízo. Eu não sei o que vai acontecer, irmãos, porque cada pessoa é diferente. Eu só quero te dizer, é que Jesus, Ele não se envergonha de você. E Ele pede algo: não se envergonhe de mim. Porque está escrito nesta palavra, que aquele que me envergonhar aqui, naquele dia, será envergonhado. Porque Deus, Jesus, Ele necessita de testemunho. Estão entendendo, irmão? Jesus necessita de testemunho. Nós somos testemunhas de Deus. Como está sendo o seu testemunho? Nós lemos aqui: ai daquele que escandalizar o nome do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus. Então, irmãos, temos que estar atentos, amém? Receba essa palavra no seu coração, amém? E lembre-se que Deus, Ele pode todas as coisas, amém? Não importa o que você está passando ou vivendo, Deus é maior. Curve a sua cabeça, irmão. Aleluia, Senhor. Santo nome, Pai. Eu quero que você medite um pouquinho. Vou dar um minuto para que você medite tudo que foi falado e deixar que o Espírito Santo finalize essa mensagem no seu coração.